Mas algum caso de pessoas que você teve essa sensação, eu não sei por onde caminhar? Já tive. E vou te dizer, nessa hora é que eu peço muito conexão com a espiritualidade. Uma iluminação de Deus. Peço, não tenho a menor vergonha. Me ajoelho e peço. E vem. Vem? Vem. Tem algum caso que você poderia lembrar que foi icônico para você? Olha, tiveram momentos, eu tive um paciente esquizofrênico muito grave, ele não respondia a nada, mas sabe o que é a nada? E aquele desespero no olhar, porque o esquizofrênico tem um olhar, o esquizofrênico é o psicótico, Certo. fora da realidade. Ele te atravessa, é interessante, Sério? ele atravessa. O esquizofrênico em crise, ele não te olha, ele olha através de você, dá uma sensação de invasão. Meu Deus. E eu não sabia mais o que fazer, não sabia mesmo. Na época não tinha estimulação magnética, os remédios eram muito limitados, era Aldol e olhe lá. E eu me lembro que naquele dia eu saí e ele, quando eu cheguei no quarto, ele chegou assim, me amarra. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, me amarra, porque as vozes estão dizendo para eu ir em cima de você. Ali eu consegui ver duas coisas. Primeiro, ele tinha um vínculo afetivo comigo, porque ele falava, me amarra. E eu falei, não precisa, ele me amarra. Aí eu chamei o enfermeiro e ficou tranquilo. E ele falava assim, eles estão me falando para eu agredir você. Eu não farei isso. Ele pulava na cama, assim. Meu Deus. E ele tinha consciência que eram as vozes e não era ele. Então eu me lembro que nesse dia, depois que amarraram ele, eu me ajoelhei e comecei a rezar. Mas rezar mesmo, assim, quietinha. E ele falava assim, sai daqui. Eu tô te falando, saia daqui. Eu falei, fique tranquilo, eu vou ficar aqui. Você tá amarrado. Olha, esse rapaz levou mais ou menos 1h e pouco, eu ali quieta, e só pedindo assim, meu Deus, não tem ideia do que fazer. Não tem... E eu brinco, quando eu não sei o que fazer, eu falo que Deus é o comandante da espaçonave. Eu falo assim, a espaçonave está fora de controle. O que você fizer está limpo. E eu me lembro que eu fui embora. No dia seguinte, eu cheguei, o enfermeiro dormiu a noite toda. Ele não dormia há muito tempo. E aí, quando eu soltei ele, ele falou assim, você não tem noção do que as vozes diziam para eu fazer com você. Esse caso foram duas coisas. Primeiro, uma esquizofrenia muito resistente, que depois eu só consegui controlar com uma medicação que foi chegar muito tempo depois, com uma medicação endovenosa, que a gente tem que manter em acompanhamento. E ali tinha uma coisa de uma espiritualidade um pouco além. Olha, é um assunto... Ali tinha duas coisas. Era exatamente, deixa eu até te servir uma água, tem mais um cafezinho para ela, porque é um assunto, não sei se você sabe, eu escrevi 2 livros, um sobre batalha espiritual, sobre exorcismo, eu lido com isso. Uhum, não sabia. É a minha área e combate espiritual. Uhum. E recentemente eu fui indagado de um caso e eu disse para a pessoa, não, isso não é nada espiritual. Mas como é que você detecta? A gente percebe pelos sinais e você vai pegando o feeling de Deus. Você percebe quando a pessoa tem manifestações, ela tem manifestações na voz, é aí que nós vamos chegar. Entendi. Manifestações na voz, ela tem um pacto anterior, a família tem alguma coisa. Mas eu queria, agora, inclusive, sair um filme que eu não assisti, mas que foi uma brincadeira de mau gosto que fizeram com um grande exorcista, o maior exorcista do Vaticano, que é o Gabriel Amorti, Padre Gabriel Amorti, é o exorcista do Papa a vida inteira. Lançaram um filme agora e foi uma brincadeira de mau gosto. Ridicularizaram, eles fizeram assim uma plástica, é a mesma coisa que aquele filme Exorcismo. Mas eu estou falando com uma psiquiatra. Uhum. E aí, naquele caso, você viu que era um esquizofrênico, mas tinha duas... Naquele momento tinha alguma coisa. Porque, assim, ele levantava na cama, era uma cama de mola, Meu Deus. onde ele foi amarrado. E ele levantava, ele falava para mim, mas assim, espumando e falando grosso, sai daqui!
Mas era uma coisa. No dia seguinte, foi muito interessante. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, pode me desamarrar. Olha aí. E ele falou assim, como eles queriam que eu acabasse com você. Aí ele falou, mas eu não cedi. Mas teve um fato, você rezou. Sim, mas eu não fiz mais nada, deixei ali. Só pedi os enfermeiros, porque como ele levantava a cama e batia, estava com medo dele se machucar. Claro. Né? E aí os enfermeiros, doutora, sai, vai para lá. Eu falei, tranquilo, eu consigo ficar... Não é o barulho que vai me incomodar. Então, assim, faço isso, esse pedido. Eu não gosto muito de só pedir a Deus, não. Na realidade, todo dia eu agradeço. Certo. Mas tem momentos que eu falo, comandante, a espaçonave está fora de controle. O que você me orientar, está com você.